Oi, gente, acho que já tá ao vivo de novo. Eu iniciei novamente, porque. Então, só recapitulando aqui para quem não estava ao vivo, eu iniciei novamente porque a Alexandra tinha entrado pelo outro perfil dela. Tô esperando ela entrar aqui de novo. E aí a gente recomeça. Eu acho que ela tinha entrado pelo perfil pessoal. Então, enquanto ela ainda não chega, eu vou apresentar aqui rapidamente a confraria de novo. Foi um grupo, né, criado pelos alunos da turma 3 do curso de capacitação em alienação parental, fornecido pela PUC Rio de Janeiro. Ó, ela entrou, peraí, deixa eu colocar aqui. Foi. Oi, agora foi. Desculpa, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava no perfil certo, Não, sem entendeu? problemas. É Sem burrice mesmo, problemas. algum problema desses, assim, que você sabe. Mas, enfim. Então tá, deixa eu só, como eu não gravei da outra vez, deixa eu só finalizar aqui. Então é isso, o grupo foi criado para a gente debater os casos concretos. Com o tempo, a gente viu a necessidade, né, de fazer um perfil no Instagram e propagar ainda mais o conhecimento. E agora a gente decidiu pelas lives, que por enquanto vão ser mês passado, que foi o mês da conscientização da alienação, nós fizemos as lives semanalmente, e agora elas vão ser quinzenalmente, sempre com um convidado e com um membro da confraria. E hoje é com a Alexandra Uma, advogada, psicóloga, palestrante, um tema bem interessante, que é a alienação parental institucional. Oi, gente, boa Muito noite. obrigada por você ter aceito o nosso convite. Tá me ouvindo bem agora, Mari? Estou te ouvindo otimamente. Queria agradecer novamente, né, a participação, o convite. Eu fico muito feliz em ver pessoas. Você eu já conheço há muito tempo, eu conheço o seu trabalho, você é uma advogada brilhante que eu conheço há séculos, então de você eu não preciso falar, né? Eu acho bacana. Obrigada, mas eu aprendo assim com você. Aí, o que eu acho bacana é que as pessoas agora estão começando a entender o que é alienação parental de uma forma concreta. Na verdade, não é só falar sobre alienação parental. Alienação parental não é um termo solto no ar, né? É um conjunto de fatores, é um conjunto de atos e de atitudes que a gente vivencia diariamente. E até pessoas casadas vivenciam alienação parental. Só que são coisas que vão passando com o tempo. A gente tem que entender que a alienação parental, quando a gente trata dela em termos de processo, a gente trata falando simplesmente do mal que isso pode ocasionar às crianças envolvidas numa separação. Já sabendo que a alienação nem sempre é com criança, pode ser com adulto, pode ser com avós, pode ser com uma série, com idoso, com uma série de outras coisas. Na verdade, aqui a gente veio falar de uma coisa que eu falo há muito tempo, que os atos de alienação, eles não são reduzidos a atos de mãe e pai. Né? É muito interessante, a gente que atua na advocacia, a gente vê o quanto as instituições, de uma forma geral, elas auxiliam no processo alienador. Elas acabam piorando, né? Às vezes. Às vezes você vê que não é nem a intenção, mas os atos, assim, a forma como a questão é conduzida, às vezes aquele profissional ali daquela instituição, ele nem percebe ou não está fazendo diretamente, né? Mas você vê que a prática dos atos ali acabam piorando. E a gente tem que falar nisso de uma forma um pouco mais ampla, porque a gente talvez não tenha percepção da dimensão disso. Porque normalmente a gente fala o seguinte, a escola como instituição. É muito comum, e não precisa ir longe, não. Essa semana eu atendi uma pessoa, esta semana, que me falou o seguinte, a escola está negando me entregar os documentos dos meus filhos. Eu falei, cara, em 2021, depois da lei da guarda compartilhada, lei da alienação parental, do artigo na lei da guarda compartilhada que fala da punição para as instituições que não informam ambos os genitores sobre...
Algumas instituições E além permanecem. das diretrizes de bases também, né? Agora. Não, a lei de diretriz e base é anterior. É a que eu Sim. usava antigamente, quando não existia a lei da alienação parental, que é de 2000, a lei da guarda compartilhada, que é de 2014. Eu sempre me baseei na lei de diretrizes e bases, que dizia que ambos os genitores, independente do tipo de guarda, têm direito a todas as informações relativas ao filho comum. Sim. Eu sempre usei a lei de diretrizes e bases como forma de notificar essas instituições. Só que com a lei da guarda compartilhada, isso está escrito, inclusive com multa diária de R$200 a R$500 para a instituição que não cumpre seu dever de informar, de prestar as informações. E aí eu já vi o Ministério Público, um promotor, ele instaurar um procedimento contra uma escola que se recusava a prestar informação. Então, hoje, o que eu faço contra a escola? O primeiro passo que eu faço é notificar. Notificação simples. Por e-mail ou por... não respondeu e-mail? Telegrama com cópia e aviso de recebimento. Ok. Não funcionou? Eu vou direto ao Ministério Público e peço a instauração de procedimento. Direto no Ministério Público. A gente não precisa nem pedir ao juiz, porque aí começa aquela coisa. Pede ao juiz, que pede ao Ministério Público, o juiz não defere e aquilo vai. Sim. Entendeu? Então, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa conscientizar, e para isso eu dava muita palestra em escola. Entendeu? Agora não tem isso por conta da pandemia, mas eu sempre dei palestra em escola para explicar quais eram os direitos e os deveres. Porque muitas vezes a escola, ela ouve um lado da história, né? Aliás, é aquela velha história, né? De só ouvir um lado da história. E tem aquela assim, sou eu que pago, então as informações têm que ser só prestadas a mim. Não funciona desse jeito, né? Que bom que você paga. Tanto que hoje você tem a possibilidade de você ter o responsável financeiro e o responsável pedagógico na escola, né? De qualquer forma, a gente está falando de escola. E o resto? A escola é o maior. E o resto? O que é o resto? O resto é a psicóloga, o resto é a pediatra, o resto é o médico, é o fonoaudiólogo, é o professor da escolinha de vôlei, é a professora do balé, é muita coisa envolvida. Então, quando a gente fala... né? Eu ainda nem cheguei lá. Eu nem cheguei lá. Então, assim, às vezes, quando a gente começa o assunto, a gente acha que é só o judiciário, né? Que a questão vem muito antes do judiciário em si, né? Essas aulas, tudo que está ali em volta, né? O próprio médico, às vezes, o pediatra que ouve o que um dos genitores fala e coloca aquilo como se fosse uma verdade absoluta, não coloca que aquilo foi relatado por fulano, por Beltrano, enfim. E aquilo se leva para o judiciário como se o médico estivesse falando aquilo, né? Às vezes a questão acaba sendo ali distorcida também. A gente vê essa polarização muito normal quando você fala em acusação de abuso. Que é, né, E abuso não é só abuso sexual, não. É abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico. Tem uma série O abuso, quando você fala, todo mundo pensa em abuso sexual, que é o mais comum. Mas a gente tem que lembrar que o último degrauzinho da prática de atos de alienação parental é a falsa acusação, seja ela do que for, né? Então, quando você fala numa falsa acusação, você vê um profissional ficar com pena, com medo, se solidarizar. Porque, efetivamente, muitas vezes esses abusos acontecem, né? Só que o profissional esquece que ele está ali como... Ele tem que estar neutro. Ele tem que conhecer para tomar partido, né? Ou melhor, ele não deve nem tomar partido. Quando você falou do pediatra que coloca o relato, isso é uma coisa muito interessante. Porque nos meus processos, eu tenho por hábito requisitar a ficha médica pediátrica da criança. Por quê? Porque vem um dizendo assim, toda vez que vai para a casa do pai, volta assado. Toda vez que volta com roxo.
E é muito comum também, você sabe muito bem disso, que foi para casa da mãe ou foi para casa do pai, e o outro que está de má fé leva para o pediatra e diz o seguinte: ai, meu filho não dormiu essa noite. Aí o pediatra vai lá e diz: criança não dormiu essa noite. Em vez de Exatamente. dizer, Mas ele não mãe, diz que aquilo, a mãe disse que a criança não dormiu essa noite. mãe relata que a criança não dormiu essa noite. O pai relata que a criança não dormiu essa noite. Eu tenho um exemplo muito claro disso, que foi um caso que a gente trabalhou, em que a mãe acusava o pai, na época, de ser alcoólatra. E por isso não queria permitir a convivência. Aí foi feito o laudo, avaliação psicológica, avaliação social, e só alienação. Não havia nada que justificasse, absolutamente nada. Aí a juíza, pulso firme, deferiu uma viagem desse pai para os Estados Unidos com a criança, nas férias de julho. O que a mãe fez? A mãe foi ao pediatra, imediatamente ela foi ao pediatra e relatou que a criança estava fazendo xixi na cama à noite. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: se vocês olharem, todo mundo que tem filho sabe isso, uma ficha médica, o pediatra ou a pediatra coloca lá, criança com enurese noturna. Né? Aí, o que o pediatra fez? Ele deu para a criança um remédio, que é um remédio, é um ansiolítico, é um remédio para depressão, que tem como efeito colateral diminuir a enurese noturna. O que a mãe fez? Pega a tarja preta, junta no processo e diz: olha só, a criança ficou tão ruim quando soube da viagem com o pai que está precisando tomar um remédio tarja preta. E agravou com isso. Aí, É a distorção das coisas, né? exato, mas aí o que aconteceu? O pediatra era um senhor já que conhecia a família. Eu fui nele, conversei com ele, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: a mãe manipulou a informação, porque isso foi dado por isso. E o tribunal simplesmente ela não ganhou agravo e ninguém declarou má fé, ninguém condenou por nada, e assim fica. Entendeu? Sim, Então, é exatamente exatamente. isso. Quando não tem essa condenação por nada, eu acho que isso também fortalece o alienador, porque ele sabe que ele pode fazer, ele vai ganhar um tempo ali e nada vai acontecer. Então, assim, você sabe que você está usando de má fé e não vai te ter nenhuma punição, nenhuma sanção, então vamos continuar, né? É aquela história lá da falsa acusação de abuso também. Aí primeiro, você chega na delegacia, você não sabe se é verdade ou mentira. Então, você pensa, você não pode sair julgando. Exatamente. Então, tudo bem, vamos apurar aí. Aí, no curso do inquérito, que já está ganhando tempo, você já não conseguiu a convivência, ou então a convivência está lá assistida, enfim, está ganhando tempo. Aí, quando o inquérito é arquivado, né, quando se comprova lá que não teve o abuso, fica por isso mesmo, né? Não Eu se tenho, instala ainda uma bem, eu denunciação tenho, caluniosa. O Ministério Público também concorda com a sugestão do mas aí, delegado. sabe o que E eu aí o acho? negócio fica. E aí o alienador está ganhando tempo, está Mas o erro conseguindo é nosso. Vou dizer para você, o erro é nosso enquanto advogado. Sabe por quê? Porque cliente meu, eu tenho 2 casos exatamente iguais a esse. Um que a mãe acusou o pai de ter agredido o filho, levou o menino na delegacia, o menino falou. Depois foi provado que é tudo mentira. Inclusive, a juíza determinou a redução. A guarda voltou para o pai e a juíza determinou a redução de convivência dela. Aí, o que nós fizemos? Nós entramos, e aí sim, nós entramos com um advogado criminal para pressionar o Ministério Público, recorremos e ela já foi denunciada por denunciação caluniosa. Então, o nosso erro é simplesmente, às vezes, esquecer a parte criminal. Eu não faço criminal, mas eu digo para o meu cliente: olha, eu preciso que você contrate um criminalista. Eu preciso que você... porque a única maneira que eu tenho, e a coisa que mais me incomoda no mundo, é aquela história do juiz chegar em audiência e dizer: vamos esquecer o que passou. Eu tenho horror a isso. A primeira coisa que eu digo é a seguinte: se a gente não pensar no que passou, a gente não teria chegado aqui. O que passou fez eu chegar aqui na situação que eu tô. Então, eu não vou esquecer o que passou. Desculpa, essa história, e aí todo mundo que faz mediação vem em cima de mim com 4 pedras na mão, né? Eu odeio mediação. Odeio, aviso a todo mundo. Odeio.
Alienação parental não se resolve em mediação. O que acontece? Simplesmente, o alienador ganha tempo. E tempo é o pior inimigo da criança. Então, e o melhor amigo do alienador. Então, o que é a minha sugestão? A qualquer momento você pode fazer um acordo. A qualquer momento. Então, eu não preciso paralisar um processo para fazer uma mediação. Existe forma de mediar uma alienação parental grave ou uma falsa acusação de abuso? Não existe, gente. Eu estou nisso há muito tempo para saber que não existe. Não existe. Isso não quer dizer que você não consiga fazer uma mediação em outros casos, não. Agora, o que acontece? Todo mundo chega para mim e diz assim, eu também acho que a mediação não funciona. Mas na hora de falar, todo mundo diz, não, a mediação é ótima. Gente, não é. A Patrícia também está colocando aqui que concorda que a mediação não serve para alienação parental. Eu acho assim, se realmente está num estado de uma alienação já gravíssima, não tem como. Na verdade, o que acontece? O judiciário está empurrando ali o problema, né? O alienador está ganhando tempo, e aí vai para a primeira sessão, vai para a segunda, vai para sei lá para onde, e aí sei lá o que, não acontece nada, e não dá uma decisão que eu sinto, que eu percebo também, é aquela decisão provisória que não sai, a decisão provisória que não sai. Assim, vamos colocar, assim, não tem nenhuma acusação grave inicialmente, por que não fixar uma convivência razoável já? Sabe? Nem que seja assistida por qualquer motivo, se tem alguma alegação, né, que levante uma dúvida. Mas aí não fixa essa convivência provisória ali no início do processo, espera 500 mil documentos, uma cognição exauriente que vai demorar anos aí, dependendo da situação, e nisso o alienador está ganhando tempo e o vínculo está se rompendo cada vez mais, né? Então, eu acho também que tem que ter aí um meio termo. Não, o que eu acho, Mari, o que eu tenho muito, eu penso o seguinte, independente de qualquer circunstância, em 99% dos casos, as famílias, quando se dissolve o casamento, existe conflito, senão eles estariam juntos. Gente, sabe, não adianta dizer isso, as pessoas estão em conflito, em algum tipo de conflito. Então, é muito comum, hoje eu já vi alguns juízes fazerem isso. Os juízes fazem o seguinte, simplesmente deferem a guarda compartilhada de início e já dão alguma convivência, mesmo que seja mínima, o que eu já acho um absurdo. Eu já acho um absurdo. Eu acho que a convivência, ela tem que ser definida de imediato. Tem que ser definida de imediato. Entendeu? Não me importa se a criança está com a guarda física do pai ou guarda física da mãe. Não me importa. O outro genitor e a família extensa têm direito à convivência e a criança tem direito a conviver com todos. Então, a gente não pode permitir, e aí a gente voltando um pouquinho ao nosso tema real, né? A gente não pode permitir que o judiciário funcione como alienador. Eu não posso permitir isso. E um processo longo, um processo em que não tem decisões, um processo que é empurrado com a barriga, ninguém gosta de dizer isso, né? Mas como eu digo, já tô velha, eu já posso dizer o que eu quiser, entendeu? Então não tô mais nem aí, eu já falo o que eu quiser. Um processo de família, ele foi feito para acabar. Ele não foi feito para se alongar. Por quê? Porque a ideia antiquada e antiga, tem uma ideia muito antiga que diz assim, vamos empurrando o processo até que as partes cansem e façam um acordo. Não, não é assim. O judiciário, ele está ali para decidir. Eu ouvi essa semana de uma promotora que as famílias não podem recorrer ao judiciário para decidir, eles que se entendam. Se fosse assim, eu não precisava de juiz, de promotor e de defensor. Ninguém precisava fazer concurso, ninguém precisava ganhar dinheiro. Vinha todo mundo aqui para fora trabalhar. Entendeu? Então, eu acho assim, o judiciário está ali para decidir. E não me interessa, decide qualquer coisa, se eu não gostar, eu recorro. O que a pessoa não pode, o que o cliente não pode, o jurisdicionado, ele não pode ficar no limbo. Porque sem decisão,
ele não tem o direito nem de recorrer. Entendeu? E num processo de alienação parental, o judiciário, se demorar, funciona sim como ente alienador. Sim, e não é só essa semana passada mesmo, a gente estava numa reunião da confraria, e aí uma pessoa apresentou um caso falando exatamente isso. Aí foi para a psicóloga, para assistente social, que aí não conseguiu, entrou em contato com um dos pais, né? E aí a pessoa não compareceu, e aí a psicóloga disse que não vai fazer o laudo parcial, e aí manda para o juiz, e aí o juiz manda de volta para lá. Só que assim, falando parece algo rápido, mas na Para um prática ano, né? que não é rápido e nada acontece. Aí não sai um laudo, o juiz também, como não tem o laudo, não decide alguma coisa, que se você concorda, ótimo, se Aí você não concorda, eu você ouvi, recorre, eu e o ouvi tempo dessa está mesma, passando. eu ouvi dessa mesma promotora essa semana o seguinte: não sei que mania agora é essa de psicólogo decidir processo. Eu falei, bom, a culpa é de vocês, porque juiz e promotor não faz mais nada do que mandar para psicologia. Eles não fazem nada hoje. Entrou um processo de guarda, a avaliação psicológico-social. Decide, o papel do juiz é decidir. Se houver dúvida, é igual ao cível. No cível, o juiz só chama um perito quando ele tem dúvidas sobre uma matéria específica. Para que serve a perícia? Para esclarecer alguma... a ponte vai cair. Então, vamos chamar um engenheiro responsável para me dizer se a ponte vai cair ou não. Um processo de guarda, onde há apenas discussões que não levem, que não tenham graves acusações, porque olha só, 99% dos processos de guarda você tem uma acusação ou outra, porque fulano não dá danoninho, fulano dá McDonald's, fulano... Cara, é assim. Agora, se fosse tão ruim, não tinha ficado casado 10 anos. Depois que separou, é que a pessoa passa a não prestar, a beber demais, a beber de menos, a fumar demais, a fumar de menos. Então, não é assim que a gente tem que pensar. A gente, enquanto advogado, e a gente tem que tomar muito cuidado. Essa semana, há umas semanas atrás, um determinado promotor colocou num processo, isso veio à tona, você sabe da decisão, as pessoas sabem, dizendo, o escritório tal tem por hábito requerer a guarda unilateral dos clientes, deles, pedir a suspensão da convivência e entrar com acusações de Maria da Penha e de agressão. Então, Ale, até esse ponto que eu ia falar agora, que às vezes também o próprio advogado incentiva a parte. A parte, às vezes, não está na maldade, ou não está numa maldade tão grande. Só que ela pega um escritório, né? Nesse caso aí, a gente sabe, enfim, que incentiva isso, que busca esse litígio, e eu acho que isso também contribui. Ou então, até trata a alienação de uma forma deturpada, assim. Exatamente. Tudo é alienação. E aí coloca, às vezes, num processo de guarda e convivência, que seria ali para regulamentar mesmo, porque separou, porque não precisa alegar alienação. E aí joga uma alienação ali como uma coisa banal. Então, eu também vejo o judiciário, assim, ali falando do outro lado, né, o promotor, o juiz, às vezes ele fica reticente porque a questão está ficando banalizada, tudo é alienação. Então, você não consegue filtrar o que realmente é uma alienação, o que realmente é uma parte acompanhada de um advogado, de uma advogada que está ali incentivando, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar... da promotora há pouco tempo, foi exatamente isso. Quando a gente trabalha, eu acho que... E aí que a gente volta, né? O advogado também pode ser um fator de alienação grave, gravíssimo, entendeu? O advogado pode ser... A gente, como advogado, é o primeiro filtro do judiciário. Eu acho que é muito importante que a gente saiba filtrar, saiba ver... Não, esse cliente aqui é um alienador quanto mais. Então, você chega para o fulano e diz, querido, deixa eu te explicar. O seu filho vai sofrer com isso, eu não acho que seja um bom caminho. Vamos tentar fazer de uma forma correta? Se você não gosta do seu ex ou da sua ex, trata numa terapia. Mas o seu filho não precisa participar disso. Vamos fazer. Aí eu até aceito o caso. E muitas vezes o cliente, ele
Fala, como você que é casada, às vezes fala, ai, seu pai não sabe de nada. A gente Sim, fala isso. porque é Isso normal, né? é normal. É normal, Às nós vezes somos a seres pessoa não humanos. sabe que isso é uma alienação. Então, se você Exatamente. explica, ou então se o judiciário já dá uma advertida ali no início, assim, só aquela advertência para cair a ficha, a questão dá uma estagnada. Mas Eu não, às vezes o concordo. judiciário também não dá aquela advertência, e aí e aquilo vai crescendo, aí fica aquela coisa assim, viu como seu pai ou sua mãe não é bom? O próprio juiz disse que você não pode ir. É isso. Entendeu? Você não É isso. desculpa a situação. Mas voltando, eu acho isso. Tem muito advogado que assim que incentiva, que deve ter, sei lá, alguns poucos meses, uma mãe me procurou e que já estava com uma outra advogada e ela não é brasileira, ela é estrangeira, enfim, a criança nasceu no Brasil, o pai é brasileiro. Só que ela estava querendo voltar para o país dela de origem, assim, porque não tinha uma rede de apoio aqui, o casamento tinha terminado e tal, mas ao mesmo tempo ela também não queria que a criança perdesse o contato, né, com o pai, então ela não sabia muito o que fazer, ela queria tentar ali aumentar um pouco os alimentos, ter uma pessoa que pudesse ajudar, uma babá, um tempo maior de escola, enfim. E aí ela veio me procurar dizendo que a advogada tinha sugerido que ela forjasse uma proposta de emprego lá no país dela, Para que poder aí se ela ia mudar. conseguir voltar. Só que ela, a própria pessoa, a própria mãe, ela estava incomodada, então ela quis ouvir uma segunda opinião. Foi por isso que ela chegou a mim. Ela falou assim: o que eu achava disso? Sabe? Gente, assim, a própria pessoa não pensou nisso e não estava querendo isso. Ela queria, na verdade, era um aumento ali dos alimentos para que ela pudesse ter ou uma babá ou um tempo maior de escola, para ela ter uma rede de apoio, já que a família, a irmã, a mãe, sei lá quem, todo mundo mora no exterior. Ela não tinha essa rede de apoio. Eu acho que os pais do marido também moravam no interior aqui do Rio, uma coisa assim. Enfim, ela não tinha uma rede de apoio e ela precisava disso. E aí, a primeira advogada que ela consultou foi: não, você pode voltar, você pode tentar. E aí ela tinha alguma coisa, ela conhecia uma pessoa que tinha uma empresa nesse país, enfim. Até existiria essa possibilidade, mas a própria cliente estava incomodada com isso, sabe? Então você vê É. como é que o Mas a gente profissional tem que lembrar, isso. que cuidado, o teu microfone está ficando ruim, Mari. De vez em quando ele está ficando sem som. Eu acho que ele bate e fica sem som. O que a gente tem que lembrar é que é uma coisa que eu sempre digo, né? Em família ninguém ganha. Ninguém nunca ganha. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, isso é uma fala recorrente minha e de todos os advogados de família. Então, o que eu tenho sentido, tá? Com a questão da pandemia, o judiciário dificultou muito a nossa vida. Muito. A nossa vida enquanto advogado, a gente tá muito difícil para a gente advogar. Hoje eu fui ao fórum resolver 3 problemas. Depois de 1 hora, eu mandei uma mensagem para um amigo meu. Falei: olha só, eu estou no fórum, vou ser presa, porque não tem opção. Ou eu vou ser presa, ou eu vou ser presa. Entendeu? Porque tá muito difícil advogar. Então, se os juízes hoje, e eu até conversando com o juiz já disse isso, primeira decisão de guarda tem que ser a seguinte: não interessa o que o outro pediu. A guarda, conforme a lei, será compartilhada entre os pais. Fixo a convivência da seguinte forma, seja lá qual for a convivência. Advirto ambos os genitores que a prática de ato de alienação parental, qualquer que seja, não será admitida pelo juízo. Ponto. Se um juiz colocar isso de imediato, você pode ter certeza que já muda o olhar daquela pessoa. E o advogado da outra parte diz: opa, peraí. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar que quando um advogado chega para um cliente e diz assim: vai na delegacia, registra uma ocorrência de Maria da Penha. Sabe por quê? Porque a Maria da Penha vai dificultar o contato do pai com essa criança, porque ele tem que fazer através de você. Então, isso, você tem um delegado e você tem um juiz da vara da violência doméstica auxiliando na alienação parental. Quantos casos eu tenho de falsa acusação de Maria da Penha
por simples vontade de afastar o pai do filho. Hoje, as varas de família, elas não dão mais afastamento do lar há muito tempo, já é muito raro isso acontecer. Qual é a forma que a gente tem de afastar alguém do lar? Maria da Penha, gente. E com a quantidade de feminicídio, de agressões, a Maria da Penha, todo mundo está dando qualquer coisa. Ah, ele me xingou. Xingou do quê? Feia. Não, então eu quero Maria da Penha. Aí, estou sofrendo tortura psicológica. Aí, você pega, chega para a pessoa... Eu já tive cliente que disse assim, estou sofrendo tortura psicológica. Ele me xingou. Falei, xingou? Deixa eu ver os WhatsApps anteriores aí. Deixa eu ver. Ela fala todos os palavrões, xinga a mãe, xinga o pai, faz o diabo. Aí o cara diz, pô, você é feia. Pronto, é Maria da Penha. Eu não estou desqualificando, olha só. É importante entender que eu não estou desqualificando as questões reais de violência de gênero, nem de violência contra a menor, nada disso. Estou colocando os casos que a gente vê e os casos que a gente estuda em que envolvem alienação parental. A gente está vendo um judiciário hoje que, com algumas exceções, e alguém falou aqui, é muito difícil um juiz fazer isso, conforme você falou. É difícil, mas eu já vi fazer. Significa que se um fez, pode ser que daqui a um pouco outro faça, e o outro faça. E é assim, o nosso trabalho é de formiga. Esse trabalho que vocês estão fazendo da confraria é para informar, é formação, informação. Se cada dia a gente conseguir uma pessoa que entenda o que é e mude o comportamento, a gente já está evitando uma criança de sofrer. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter na cabeça, sabe? A gente, enquanto profissional, você sabe, Mari, o que a gente trabalha, você sabe como a gente trabalha, né? E quantas vezes a gente brinca, a gente ri, mas sabe quanto é difícil a nossa profissão. O quanto é difícil a gente separar o joio do trigo. E por que eu digo isso? Porque eu, por exemplo, toda vez que eu recebo uma pessoa e que eu sinto que tem alguma coisa errada, o que eu faço? Eu digo, olha, eu vou pedir para você fazer uma avaliação com uma psicóloga. Eu indico para acompanhamento de psicólogo. Sabe por quê? Apesar de eu ser psicóloga, eu até digo para as pessoas, digo, olha, gente, eu não estou psicóloga, eu sou psicóloga, eu estou advogada. Então, eu preciso que aquela pessoa que está num processo de separação, ela se equilibre. Às vezes é muito difícil não dá, mesmo. por mais que você seja formada em psicologia, né? Não dá para estar ali como advogada e psicóloga. A Patrícia, voltando aqui na Maria da Penha, a Patrícia até comentou aqui, né? E abandonar o lar com um filho, basta um boletim de ocorrência de Maria da Penha. É exatamente isso. Mas é isso que a gente tem que começar a tomar cuidado. De novo, na banalização, entendeu? A lei, de novo, não pode ser banalizada, porque quando precisa ser usada de forma correta, é o que eu vejo agora com a alienação parental em muitos casos. É quando precisa, não tem a atenção que merece, que deveria ter. Né? Eu acho assim, eu acho que existe a Maria da Penha, mas eu sou a primeira a dizer para uma cliente minha, eu não vou duvidar, você que sente, então você que sabe o que você passa em casa, não sou eu, mas fique ciente do seguinte, se for provado que é mentira sua, se for provado que há algum tipo de falsa acusação, você pode responder por um processo criminal. E se você responder por um processo criminal, você pode ser condenada. E por conta disso, pode perder a guarda dos seus filhos. Então, pensem bem. Vamos avaliar, e eu não estou dizendo, vou repetir, antes que alguém já diga, mas existe feminicídio. Existe. Como também existe abuso de menor, abusador, existe, ninguém está dizendo que não existe, né? Esse é o ponto. Nós estamos conversando no nosso recorte, o nosso foco é a alienação parental. Então, porque eu canso de ouvir, você fica dizendo que não existe. Gente, vamos parar com isso. A gente está falando sobre alienação parental e sobre o que acontece dentro desse grande leque de coisas. Uma escola não permitir acesso a uma mãe ou a um pai, porque é o outro que paga, isto é alienação parental.
um médico não entregar a ficha de atendimento de uma criança, isto é alienação parental institucional. Isso está previsto na lei da guarda compartilhada. A multa está lá prevista. Eu já consegui o deferimento de multa para um pediatra. Então, para trabalhar nessa área, eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: não trabalha, gente, vai fazer culinária, vai fazer outra coisa, porque isso é um inferno. Isso é um inferno, né? Quem trabalha nessa área sabe disso. Agora, já que se você decidiu trabalhar, então vamos fazer direito. Você sabe muito bem que a gente vem sendo atacado por um grupo de pessoas, as pessoas que trabalham com alienação parental, vem sendo atacada por um grupo de pessoas que quer opinar pela revogação da lei. Estas pessoas, elas não têm fundamentação jurídica, elas não têm estofo, elas não têm nada para dizer o porquê que elas querem revogar a lei. A não ser que elas simplesmente perderam as guardas. Por quê? Essa é a grande questão, né? Quando uma pessoa dessa entra para falar e discute, atrapalha uma conversa séria, eu venho e digo: gente, vem aqui, me diz qual é a razão, me dá um fundamento lógico, um fundamento técnico, jurídico. E aí não tem. Né? Uma coisa que eu tenho visto muito, e aí é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir, Mari, eu estive até pensando outro dia, e aí a gente precisa bater um papo sobre esse assunto. É a alienação parental provocada pelas mídias sociais em casos de processos de família. Vocês já pararam para pensar? Olha só. Vocês já pararam para pensar? Há pouco tempo, você deve ter visto, como todo mundo viu, uma mãe começou a postar em todas as redes sociais um vídeo dela com a criança no colo, aos berros. Sim, E um oficial de justiça. Laura, não é? Exatamente. Ela postou esse vídeo. Esse vídeo viralizou com mais de 100 mil visualizações. Essa mãe é isso, essa mãe é aquilo. E esse foi um exemplo, tá? Esse é um exemplo que a gente está falando, porque é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Que é o seguinte: ela viralizou isso, e isso é muito comum nas pessoas que têm algumas decisões contrárias a elas no judiciário. Vamos lembrar que os processos de família, eles correm todos em segredo de justiça. Sim. Então, a pessoa que não tem mais argumento, ela vai para uma rede social, se expõe a criança, expõe a criança, e começam a gritar. E aí, uma série de pessoas começam a replicar esses argumentos sem saber o que eles estão falando, porque dizem: gente, se uma criança está chorando para sair do colo da mãe, é porque o pai é um abusador. É como a mídia leva ali, né? Exatamente. Com a distorção. E aí, o outro lado, que respeita a regra, que respeita a lei, que sabe que você não pode expor determinadas questões, você não pode colocar em mídias sociais nada relativo a processos que correm em segredo de justiça, eles passam a ser... Esse pai, nesse caso, ele está sendo ameaçado de morte. E aí, o que aconteceu? Essa mãe foi fazer uma entrevista, e esse entrevistador, no dia seguinte, ouviu o pai. Só que isso ninguém vê. Quando ouviu o pai, verificou que essa mãe já tinha tido 5 buscas e apreensões, ela perdeu a guarda, porque foram os vizinhos que chamaram a polícia, não foi nem o pai. Os vizinhos chamaram a polícia porque ela estava recebendo homens diariamente, trancava a menina no banheiro, a menina ficava chorando, entendeu? Uma série de questões, e houve, sim, foram 14 meses até uma decisão, depois de vários lados, até uma decisão que fosse reverter-se a guarda desse pai. Eu estou falando desse caso porque esse caso está público, mas isso existem inúmeros. E aí as pessoas, a mídia também, uma mídia irresponsável, ela também se transforma numa alienadora. Alguém já parou para pensar nisso? No risco de uma mídia irresponsável? Entendeu? Quando a gente fala... né? Como a gente fala em instituição... Eu concordo com você, deveria ser responsável educacional, né? Não responsável financeiro ali.
Não, Todos mas os dois. existe. Eu não vejo isso aqui. Mas, Caroline, existem dois. Na escola, você tem o responsável financeiro e o responsável pedagógico. Pode ser um paga e o outro fica como responsável pedagógico, não tem problema. Mas independente, até porque o responsável financeiro pode ser a avó. Independente disso, a escola não pode se negar a prestar informação para ambos os genitores. Tá? E no caso, nós estamos falando de genitores, pode ser guardiães, pode ser genitores porque é o mais comum, é o mais genérico. Né? Quem tem... É muito importante que as escolas, principalmente, entendam que elas não podem tomar partido. Entendeu? Existem escolas que, inclusive, colocam hoje no seu contrato, que colocam no seu contrato cláusula dizendo o seguinte, simplesmente que qualquer decisão relativa à guarda de menor ou de menor não é de menor, é de menor. Não, é porque não é o de menor, é o de menor. Entendeu? Antes que alguém diga isso, não, tem escola que coloca isso, que qualquer decisão tem que ser entregue à escola. O que é um absurdo isso também. A escola se imiscuir no processo de família. É um absurdo. Como eu tive um caso que a escola se recusou a entregar a criança para a mãe. A mãe detém a guarda, o pai teve suspenso o direito de convivência por outras questões, e aí a mãe foi lá buscar e a avó paterna foi buscar. E a escola se recusou, a criança ficou presa dentro da escola 4 horas. Se fosse meu filho, eu tinha chamado a polícia, ia levar todo mundo para a polícia. Entendeu? Então, tem coisas, tem situações que a gente tem que entender que não dá para ser dessa maneira. As instituições têm que se adequar um pouco mais, tem que ter mais conhecimento da lei. Como ela colocou aqui de novo, né, Alê? São as questões das nomenclaturas. Acho que as nomenclaturas, às vezes, ali dentro da escola também, confundem, e aí o responsável lá da escola, enfim, confunde tudo e não sabe como agir. Olha só, não pode confundir. As escolas têm corpo jurídico, as escolas têm conhecimento. Não pode confundir, me desculpa. Entendeu? Não pode confundir. Uma mãe e um pai não tem o direito, um médico não tem o direito de dizer que desconhece a lei. Lamento, é que nem um psicólogo dizer, eu não conheço meu estatuto, meu código de ética, então eu não sei como é que eu devo proceder com a guarda compartilhada. Olha só, não pode desconhecer, acabou. Já passamos desse momento, eu acho que nós já passamos dessa fase, entendeu? O que nós, como advogados, podemos fazer? Eu acho que o que a gente pode fazer para minimizar esse sofrimento dessas crianças? Eu acho que é aí a grande jogada, né? Primeiro, não permitir que os nossos clientes... E para isso a gente precisa se educar. E se educar significa causas de família, ninguém ganha e ninguém perde. Isso é o primeiro... Eu acho que é o nosso mantra, né? Em processo de família, todo mundo perde, todo mundo sofre. Ponto. Então, eu acho que o nosso papel é lutar pelo direito da criança de uma forma ética. Sim. É isso, entendeu? Existe alienação, vamos trabalhar para isso, para minimizar esse desconforto para a criança. Sabe? Porque é natural que as pessoas fiquem com raiva, sim, gente. É natural, todo mundo é humano. Né? E também assim, a questão ali da capacitação, né, Alexandra? A gente vê agora, começaram esses cursos de capacitação, se vê muito advogado fazendo, psicólogo, mas também talvez seja importante ali dentro do judiciário, às vezes você pega profissionais que já estão ali há muito tempo, também não querem ter muito trabalho, enfim. Se acomodam, né? Se acomodam. Não é que não saibam, mas também não se atualizam. Não se atualizam. Eu acho que a palavra é não se atualizam, não se capacitam, e eu acho que o essencial para trabalhar também ali com alienação é a capacitação, é você saber o que você está fazendo, saber a nuance das coisas, os detalhes, né? Não é, como você disse ali atrás, não é tudo que é alienação, você vai reclamar sim ali do pai, da mãe, é chato, é isso, e aí não pode generalizar, né? E eu acho uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que... Nessa primeira decisão, eu vou fazer um manual de decisão inicial de guarda para dar para os juízes, eles vão me processar, mas eu não estou nem aí.
eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que caberia ao juiz também aquela decisão padrão. Quantos juízes a gente sabe que tem decisão padrão, gente? Se tem decisão padrão, faz uma só e funciona para tudo. Além de dizer que a guarda será compartilhada, regulamentar uma convivência. Eu adoro o seguinte, eu não coloco residência referência de ninguém. Na minha opinião, na guarda compartilhada, a gente não coloca residência referência, na maioria dos casos, né? A gente coloca a guarda do menor será compartilhada e os pais terão a convivência do filho comum da seguinte maneira, 2 pontos. Acabou. Sabe por quê? Tira aquele pseudo-poder da nomenclatura, como ela falou aqui. A Andréia está aqui, decide meus processos. Adoraria. Se eu fosse juíza, amiga, olha, não ia ter um em pé, entendeu? Então, a gente pode colocar, eles podem se habituar a colocar na decisão a guarda compartilhada, regulamentar uma convivência, esclarecer que... E quantas vezes a convivência ela pode ser equilibrada, né? Porque aí também tem aquela questão da guarda compartilhada, que são as decisões, ali, os direitos e os deveres, e muitos não entendem que pode sim ter uma convivência equilibrada, lógico que depende do caso. A única coisa, uma vez eu quase apanhei, eu fui na Ana Maria Braga falar sobre guarda compartilhada, e eu disse uma coisa, foi assim, logo depois que a lei da guarda compartilhada foi em dezembro de 2014, em janeiro de 2015, eu fui na Ana Maria Braga falar sobre guarda compartilhada e disse o seguinte, gente, a guarda compartilhada, ela não representa só uma divisão de tempo, ela representa a divisão de responsabilidade. Quase apanhei, né? Quase apanhei. É louca, porque ela não disse, é alienadora, né? Porque tem que ter divisão de tempo. Eu falei, gente, tem. Então vamos fazer o seguinte, um pai que mora em São Paulo, um filho que mora no Rio, não pode ter guarda compartilhada porque não tem divisão de tempo? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça e pensar o seguinte, o que é um compartilhamento? O que é um compartilhamento? Um compartilhamento, ele é compartilhar, partilhar conjuntamente, né? Isso a gente vem Lacan, né, falando que diz, a gente trabalha com as palavras. Então, eu preciso decidir se o meu filho com você, eu sou casada com você, Mari, se a nossa filha vai para a escola católica ou judaica. Nós vamos ficar brigando, vamos para o judiciário. Cara, é isso mesmo. Eu tenho um caso em que a mãe queria que a criança só tomasse remédio, ela não tomava remédio, natureba até a última. Então, só podia tomar homeopatia feita por uma única mulher num período X. E o pai dizia que não, que tinha que tomar remédio. Gente, foram brigar no judiciário. Pois é, mas isso é assim, eu acho isso, você não conseguir decidir a escola, eu acho isso assim, lógico que existem muitos casos assim, mas eu acho isso assim, você mandar o Estado decidir isso, eu acho incabível. Eu acho assinar um atestado de incompetência. Eu digo para os meus clientes isso, olha só, você quer assinar um atestado de incompetência? Dizer, doutor juiz, eu sou uma incompetente porque não consigo decidir se vou levar o meu filho ao médico X ou Y. Bacana. Então faz o seguinte, resolve para mim. Ok, olha só, lamento, o judiciário, e aí eu volto lá no começo, o judiciário não pode se esquivar disso, não pode chegar para mim e dizer assim, eu não vou decidir. Vai, sabe por quê? Porque ele está ali para isso. Entendeu? Eu acho que no meu manual, eu gostei dessa ideia, eu vou fazer um manual. O meu manual de decisão do juiz para ações de guarda, além disso tudo, você coloca lá no finalzinho assim, caso os pais não poderão, sei lá, não poderá haver prática de alienação parental, prática de atos de alienação parental sob pena de advertência. Muito bem. Não poderá um dos genitores, qualquer que seja, mostrar peças processuais para a criança ou falar. Isso é muito comum, gente. A criança chega... Isso é uma coisa também que me incomoda demais, porque aí, de novo, volta lá para o advogado, não é uma instituição, mas volta lá para o advogado, que escreve tudo que vem na cabeça e não pensa que daqui a alguns anos a criança vai ler
E aí, como é que vai ficar o emocional dessa Exatamente. pessoa? Isso é uma coisa que me incomoda absurdamente. O que que você vai colocar? Por que colocar determinadas coisas ali? Sabe? A forma de escrever. Desnecessárias. Você traduz exatamente, você replica, né, o que o cliente te disse ali naquele momento de raiva, de fortes emoções, enfim. E aí o advogado vai lá e coloca tudo igualzinho. Não tem a consciência Só de que essa para. criança vai ler É, isso. mas eu vou te contar uma coisa. Sabe que é aquela história, né? Titia Alexandra tá velha, né? Tá velha, então não aguenta mais determinadas coisas. Tem um caso específico nosso em que a advogada, ela fez uma petição. Eu tenho certeza que foi a cliente dela que escreveu, ela só assinou. Eu tenho certeza. Aí falou que a advogada do pai sou eu, que ela perdeu a guarda dessa criança. Aí, André tá dizendo que quer participar do manual. Aí, um monte de gente. Vamos fazer um manual, Mari? Você lança pela confraria? Lança, a gente faz um manual junto? Então tá bom. Andréia, você já está no manual. Pronto, estamos decididos aqui. O que que acontece? Esse caso, a advogada escreveu. Ela escreveu na petição que a advogada da outra parte fraudou documentos, falsificou provas. E sabe o que eu fiz? Ela está respondendo a 2 processos criminais e um na ordem. Não vai falar, Pois é, entendeu? como é que você coloca isso de um outro colega sem você ter uma prova de que aquilo foi. Tá? São alegações assim, ao vento, sabe? Ela tá, olha só. E aí, sabe o que aconteceu? Ela está respondendo a 2 processos criminais e 2 representações na ordem. Uma minha e a outra da parte. E se depender E de mim, provavelmente ela não colocou a parte para assinar a não, petição. Então, claro que assim, ficou não. só ela assinando. A trouxa, ainda é trouxa, não colocou a parte para assinar. Ainda é incompetente, porque se Então, tivesse é colocado a só parte. ela que está respondendo, não é a parte que foi quem falou aquilo para ela, né? Ou sei lá. Não, não falou, eu tenho certeza absoluta que o que acontece? Eu já ouvi várias vezes, Todo mundo aqui quer o manual, hein? A Vamos Patrícia, fazer, a olha Aline, só, nós eu vamos tô, organizar. eu tô falando para você, vamos fazer, eu faço junto, eu faço com o maior prazer. O que eu digo? A gente tem, outro dia eu recebi até para você ver, você participa lá do grupo que tem de advogado, de família, e a gente recebeu, Participo. a gente recebeu a mudança das custas. Né? Isso é um exemplo muito claro. E aí eu virei só para todo mundo reclamando, né? Aí eu virei para todo mundo e falei assim: tá bom, só nesse grupo nós somos 50 advogados. O que a gente vai fazer? Sabe quem respondeu? Ninguém. Nem você, inclusive. Ale, eu não consigo acompanhar o grupo com a agilidade que o grupo anda. Assim, eu Não, juro. mas você está Às vezes entendendo? eu até tento, mas eu não consigo. Nós somos uma classe muito desunida. Nós somos, e é uma brincadeira, mas nós somos uma classe muito desunida. Entendeu? Então, se nós advogados brigássemos no bom sentido, não é brigar, brigássemos para que determinadas coisas aconteceria. Nós temos uma OAB que não está preocupada com os nossos direitos, mas isso aí é política, eu não vou falar porque eu não falo de política. Então, vamos passar para outra coisa. Então, a Nem gente a Andréia, que está aqui, que faz parte lá do grupo, ela também não se manifestou, né? Mas a André não deve ter se manifestado também, não. Mas a André vem no privado e xinga todo mundo para mim. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Olha que maldade da André, dizendo que no nosso grupo só quem fala sou eu. O que a gente precisa entender? Nós somos os operadores de direito que fazemos a máquina girar. A gente, advogado, a gente faz a máquina girar. E não vem me dizer que é isso que... Olha só, quem impulsiona a máquina judiciária somos nós. E por que não a gente começar a mudar isso, gente? Vocês já começaram, vocês criaram um grupo de estudo para tratar de um assunto que não me interessa se a lei for revogada ou não. É a mesma coisa que eu mudar o nome de cadeira, dizer que cadeira é bola. Aquilo é o que é.
A Vai alienação continuar existindo, vai vai continuar continuar sendo com nome combatido ou com sem lei, nome. com lei ou sem lei. Até porque a lei, bem ou mal, ela só existe aí há 10 anos. Então, eu acho que a gente precisa de algumas questões. Assim, eu acho que a gente tem que ter algumas coisas na cabeça. A primeira delas, nós temos que ser éticos e pensar no impacto que a gente, enquanto advogado, pode causar na vida das pessoas. Então, um trabalho mal feito, olha, você não tem ideia, não, você tem ideia das coisas que eu pego com trabalhos assim que destruíram a vida das pessoas. Entendeu? Então, nós temos que nos capacitar. É isso que você está falando, capacitação. Capacitação, exatamente. Eu não posso Aliás, querer. olha só, eu não queria terminar, mas eu vou ter que terminar. O Instagram vai cortar a gente em poucos minutos. Poxa, Então, eu queria falar aqui no finalzinho, né? Que não deu tempo de falar no início, mas até melhor, porque tem mais gente. Falar do seu livro também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. ai, Que que lindo! é um livro sobre a separação, né? Na visão da criança, tudo em dobro ou pela metade. Eu acho que eu já até fiz um post na minha página sobre ele, né? Que várias vezes eu indico, porque é uma leitura lúdica, é uma leitura que mostra para a criança mesmo ali sentimentos. Enfim, super indico. Queria até que você falasse um pouquinho, não sei se vai dar tempo, Olha, mas a a gente tem. Patrícia está dizendo aqui que são 4 horas de live. Olha só, não me deixa falar 4 horas, não, pelo amor de Deus. Tati, Vamos, vamos marcar outra live com ela. A gente podia até fazer uma live para ela falar sobre o livro também. O podemos. A livro é super ideia indico, não sei se todo mundo que conhece, mas super vale a leitura. aí a Cláudia já está me cobrando, eu tenho que mandar para o Espírito Santo, tenho que mandar para um monte de gente o livro, cara. O meu Na telefone é verdade, dedicatória. Na verdade, dedicatória para uma das minhas filhas, na época que eu a ganhei, eu outra só não tinha era uma filha. nascida, né? A outra não existia ainda. Mas, enfim, eu super indico o livro também. Acho que vale a pena, para todo mundo que atua, né? Não só advogado, mas para todo mundo que atua nessa área aí de alienação. E faz suas últimas considerações antes que o Instagram derrube a gente aqui. Coisa chata isso, né? A ideia do livro, na Ó, verdade, foi a uma Patrícia está falando brincadeira. para a gente marcar mesmo. Vamos marcar, eu tô sempre, tô à disposição sempre. Esse livro nasceu de uma brincadeira com o Maurício, que está até aqui, o Maurício Barreto, que é do Rio Grande do Norte. A gente estava em Recife num congresso. Aí todo mundo enchendo meu saco, escreve livro, escreve. Eu falei, gente, eu não tenho saco, não tenho paciência, não vou escrever nada. Não, escreve. Eu falei, então tá bom. Eu vou escrever um livro, mas não vou escrever para adulto, não, porque adulto é um bicho chato e já tem muita teoria por aí, entendeu? Vamos tentar fazer com que o adulto entenda alguma coisa pelo olhar da criança. A ideia do livro foi essa. A ideia do livro é, assim, só eu usei, inclusive, os nomes do meu ex-marido, da mulher do meu ex-marido, de todo, que é para não ser processada, entendeu? Então, todo mundo tem nome da família, que eu não quero ser processada. Então, eu acho, a ideia é essa. A ideia é justamente fazer com que os adultos entendam o sofrimento da criança pela fala da criança. Entendeu? Que muitas Maurício vezes é está... distorcida, né? Exatamente. Para ver Isso se daria alguém uma entende outra live. para ver se eu entende alguma coisa. Eu estou à disposição de vocês. Olha só, você sabe que eu adoro você. Eu tô aqui. Olha o Maurício aí, tá vendo? Foi ele que me ajudou a fazer isso. A gente estava batendo um papo, voltando de um bar. Eu não bebo, só para deixar claro, entendeu? E foi aí que nasceu a ideia do livro. E eu foi adorei. ótimo. Eu adorei. Hoje, na verdade, eu preciso fazer uma nova tiragem. Eu só tenho, eu acho, uns 30 livros, não tenho mais que isso. Mas eu acho assim, eu estou à disposição. Se quiser bater um papo sobre o livro, e tem várias ideias a partir do livro. Com certeza, a gente pode marcar aqui na confraria. Eu quero agradecer em nome da confraria toda, de todo mundo, a live, você ter aceito esse convite, foi ótimo, super esclarecedor, uma pessoa que está aí nessa área há anos e anos e tem muito a acrescentar, muito a debater aqui com a gente. Tá bom, gente. Ó, um beijo. Adorei estar aqui. A Andréa quer me candidatar à presidência da OAB. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa história. Todo mundo pedindo a live 2. Ó, a Mari Macedo aqui faz a live 2, a Aline também. Pode marcar. A gente pode falar sobre o livro. Eu acho que a gente pode falar, se quiser, sobre casos concretos. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é assim que a gente aprende.
Eu Ó, tô à a Marília disposição aqui de vocês. também, queremos sua presença sempre. Eu tô sempre à disposição de vocês, gente. É só me chamar. Eu sou igual arroz de festa. Eu vou para qualquer lugar, entendeu? A Mariana, então, me chamando. Mariana, então, me chamando. Eu tô sempre à disposição mesmo, tá? Um beijo enorme, Mari. Beijo nas meninas, tá? Adorei estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme, Muito tá bom? obrigada mesmo, Ale. Muito obrigada mesmo. Beijo em todos também, na sua filha, seus pais. Beijo Beijo, grande. beijo. Tchau, tchau.